Olha, irmão, vamos lá. Conjunto solução da inequação em radianos com x pertencente a 0 a 2π, tal que módulo de 2 cosseno de 2x menor que 1 é. Vamos lá, cara. Primeiro resolver esse módulo, né? Veja que o 2, ele é um número real positivo, né? É um número positivo, então você pode tirá-lo do módulo, já que você sabe que o 2 é 2 positivo, tá? Então você pode tirar do módulo, tá? Então, tirando do módulo, fica 2 vezes o módulo do cosseno de 2x. E isso é menor do que 1. Aí passo o 2 dividindo aqui o 1, né? Passo o 2 dividindo, então fica que o módulo do cosseno de 2x vale o quê? É menor que meio. Pode ser? Tá. Agora resolva esse módulo, né? De maneira inicial aqui, pelo menos, né? Então, quando o módulo de um número, de uma função, de um número qualquer, né, é menor que meio, então o que está dentro do módulo, né, com certeza, né, ele vai ser o quê? Ele vai estar entre quais valores? Aí eu espero que você lembre, né, das aulas de modular, né? Então, basicamente, cosseno de 2x, ele vai estar entre o menos meio e o meio, tá? Então, desse fato aqui, a gente consegue tirar duas conclusões. Primeira conclusão é que o cosseno de 2x é maior que menos meio. E a segunda conclusão é que o cosseno de 2x ele tem que ser menor que meio. Beleza? Show? Tá. Então, com isso em mãos, você pode usar algumas formulinhas do cosseno de 2x. Qualquer uma, tem duas, né? Em que você pode usar o cosseno quadrado de x ou o seno quadrado de x, tá? É porque assim, o cosseno de 2x, lembre-se, ele é quem? Ele é 2 cosseno quadrado de x menos 1, ou você pode escrevê-lo como sendo 1 menos 2 seno quadrado de x. Você pode usar qualquer uma dessas relações, tá? Vou até sublinhá-las aqui de vermelho. Eu vou usar a do cosseno, beleza? Mas, pô, tanto faz. Perfeito. Então, vamos resolver esse primeiro caso aqui, ó. Cosseno tem que ser maior que menos meio. Vamos lá. Então, só substitua o cosseno por o cosseno de 2x, né? Por 2 cosseno quadrado de x menos 1, né? Assim como eu escrevi aqui, tá? Então, fica o seguinte. Vai ficar 2 cosseno quadrado de x menos 1. Isso é maior do que menos meio, tá? Então, passa o menos 1 para o outro lado somando, fica o 1 positivo, 1 menos meio. 1 menos meio é meio, né? Então, 2 cosseno quadrado de x é maior do que meio. Tá. Aí passa aqui o 2 dividindo o meio. Então, você encontra que o cosseno quadrado de x é maior do que 1/4. Tá? Beleza? Até aí tranquilo, né? Isso aqui eu já vou até destacar porque é o nosso primeiro caso, né? Tá, vou colocar de outra cor. Pronto. Beleza. Agora resolva essa inequação que surgiu, né? Como que eu resolvo isso? Eu posso aplicar a raiz quadrada dos dois lados, tá bom? Então, aplicando a raiz quadrada do cosseno quadrado de x é módulo do cosseno de x. Tá? Sempre quando você aplica a raiz quadrada no quadrado de uma função, você coloca módulo, tá? Sempre. No 1/4, você pode colocar módulo também, tá? Então,
A raiz quadrada de 1/4, eu sei que é meio, né? Mas você pode colocar módulo de meio também. Beleza? Só que como o meio ele é um valor positivo, então você sabe que módulo de meio vale meio, né? Então por isso que não precisa colocar módulo aqui. Mas poderia colocar, tá? Que aí ia ter módulo dos dois lados, tranquilo. Beleza. Então, você tem que módulo do cosseno de x é maior que meio. Ou seja, você encontrou outra inequação modular. A gente partiu dessa, né? A gente partiu dessa aqui e chegou nessa. Bom, então resolvamos essa inequação modular também. Quando o módulo de uma função é maior que meio, então temos duas situações para isso. Vamos lá. Primeira situação é a seguinte. O cosseno de x pode ser maior que meio, ou o cosseno de x é menor que menos meio. Tá? Então temos esses dois casos. Agora vamos para o segundo caso. Eu não vou mexer ainda no x aqui, tá? Não vou mexer. Vou deixar desse jeito por enquanto. Beleza? Agora vamos para o segundo caso, em que o cosseno de 2x é menor do que meio. Vai ser a mesma estrutura do primeiro caso, tá? A diferença é que os valores vão mudar. Beleza? Tá. Então, veja. 2 cosseno quadrado de x menos 1 é menor que meio, tá? Então, o 2 cosseno quadrado de x, ele tem que ser menor que quem? O menos 1 passa positivo, então fica 1 mais meio, fica 3 sobre 2. Então, realmente, os valores vão mudar, tá? E aí, você pode passar esse 2 aqui dividindo 3 sobre 2, fica cosseno quadrado de x menor do que 3 sobre 4. Aí tira a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada do cosseno quadrado de x é módulo do cosseno de x. E a raiz quadrada de 3/4 é raiz de 3 sobre 2. Quando o módulo de cosseno de 2x é menor do que raiz de 3 sobre 2, então temos duas opções. Ou o cosseno de x é maior do que o menos raiz de 3 sobre 2, ou o cosseno de x é menor do que o raiz de 3 sobre 2, tá, cara? Então, temos aqui mais dois casos. Então, em cada caso do problema, ó, nesse caso aqui, tivemos dois casos internos a ele. E nesse caso, tivemos dois casos internos a ele. Ou seja, no total, temos 4 casos. Esses dois e esses dois. E só uma correção que esse conectivo aqui está errado, tá? Não é ou não, é e. Nesse caso aqui é ou, mas nesse caso aqui é e. Beleza? Vou tomar cuidado com isso também. Bom, pessoal, no caso aí PL. E daqui por diante, né? A melhor forma de resolver esse problema é pelo ciclo trigonométrico, porque pela ilustração do ciclo fica muito mais fácil de entender, tá? E aí, você vai ter que lembrar quais são os ângulos que tornam, aqui nesse primeiro caso, o cosseno igual a meio e menos meio também, tá? Então, veja, aqui nesse primeiro ponto, o ângulo representado é o em radianos π sobre 3, é os 60 graus, né? Cosseno de 60 vale meio, né? Aqui vai ser representado pelo cosseno igual a menos meio, tá? Veja que esse ângulo vai ser o quê? O que torna o cosseno igual a menos meio? 120 graus. Então, aqui em radianos fica 2π sobre 3. Isso é o 120 graus. É o dobro do 60, né? Por isso que fica 2π sobre 3. Tá. Aqui, qual vai ser o ângulo
Ainda para o cosseno igual a menos meio, aqui teremos o 4π sobre 3. E por último, cosseno igual a meio, 5π sobre 3. Aí eu recomendo que você saiba todos esses ângulos, né? Que tornam o cosseno igual a meio e o cosseno igual a menos meio, tá? É um requisito para essa questão. Aí a gente vai ilustrar agora as inequações aqui no ciclo. Vamos lá. Então a primeira diz respeito ao cosseno ser maior que meio. Tá? Então vamos analisar quando que isso acontece. No primeiro quadrante, quando que o cosseno é maior que meio? Bem nesse ponto aqui, ele é meio. Então, ou o cosseno maior que meio é daqui para cá, ou o cosseno maior que meio é daqui para cá. O que você acha? Cara, tem que lembrar que o cosseno no primeiro quadrante, isso aqui é o primeiro quadrante, né? No primeiro quadrante, o cosseno ele é uma função crescente ou decrescente? É uma função decrescente. Ou seja, ele parte aqui do 1, né? Cosseno igual a 1, e chega até o 0. Então, daqui para cá, ele decresce, né? Então, o ângulo cresce, só que o cosseno decresce. Então, é uma função decrescente. De modo que, o que torna o cosseno maior que meio? Desse ponto para cá. Tá? Se fosse o seno, seria o contrário. Seria desse ponto para cá. Beleza? Só que o cosseno é maior que meio quanto menor for o ângulo daqui. Beleza? Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que esse intervalo que representa o cosseno que é maior do que meio. Tá, isso é porque eu estava falando no primeiro quadrante, né? Também a gente vai conseguir analisar o cosseno maior que meio em outro quadrante? Sim. Em quadrantes, obviamente, positivos, né? Em que o cosseno é positivo. Porque aqui, nessa inequação, o cosseno só pode ser positivo, né? Já que ele é maior que meio. Então, no primeiro quadrante, aqui, ó, o cosseno é positivo, só que no quarto quadrante isso também acontece, tanto no primeiro quanto no quarto. Então, aliás, a gente já pode analisar o quarto quadrante, né? Para que a gente termine aqui de analisar essa inequação e depois parta para essa aqui de baixo. Só essa aqui de baixo, tá? Então, vamos analisar o quarto quadrante. Quando que o cosseno ele é maior que meio? Cara, é o mesmo raciocínio daqui de cima, beleza? Veja que desse ponto até o ponto que representa o ângulo de 5π sobre 3, esse intervalo tornará o cosseno maior que meio. Bom, se você quiser a mesma explicação que eu dei aqui acima, né, é só você pensar o seguinte, que nesse quadrante, o cosseno ele é uma função crescente ou decrescente? É uma função crescente. Por quê? Porque ele parte aqui do 0, chega até o 1. Então, ele cresce daqui para cá. Ou seja, a partir desse ponto que representa cosseno igual a meio, daqui para cá, ele só vai ter valores maiores que meio. Beleza? Então, nesse primeiro quadrante, o cosseno era decrescente. Então, daqui para cá, sentido horário. E no quarto quadrante, é uma função crescente. Daqui para cá, sentido anti-horário. Beleza? Perfeito. Então, representei em roxo todo o intervalo em que o cosseno é maior que meio. Pode ser? Tá. Agora vamos para o cosseno menor que menos meio. Cara, eu vou te falar que é o mesmo raciocínio do que a gente fez aqui de roxo, para o cosseno maior do que meio. O cosseno menor que menos meio, ele vai estar bem aqui nesse intervalo. Eu já vou representar direto e aí depois eu explico por quê, que eu acho que é melhor, né? Porque senão eu vou ter que explicar tudo para depois desenhar meio que o óbvio, né? Olha o que a gente fez aqui. Meio que nós só precisávamos reproduzir o que fizemos aqui. Pegamos os pontos de marcação e pintamos todo o intervalo entre eles, tá? Mas por que aqui dá certo também? Porque, veja, nesse ponto representa o cosseno igual a menos meio, aqui e aqui.
E veja que daqui para cá, o cosseno decresce. Então, veja que daqui para cá ele chega até menos 1. Então, daqui do menos meio até o menos 1, temos valores menores do que menos meio. Beleza? Cara, aí eu já te dou uma dica. Para você entender tudo que eu estou falando, você tem que entender muito bem o ciclo trigonométrico. Senão, parece que eu estou falando em grego, pô. Parece que eu estou falando em árabe. Nossa, o que ele está falando de função crescente, função decrescente? Pois é, aí eu recomendo que você entenda bem, estude bem, reestude bem o ciclo trigonométrico. Entenda quando que a função cosseno e seno são crescentes, decrescentes. Tem que entender tudo isso para que não haja dúvidas, né? Como que funciona, né, o comportamento dessas funções no ciclo trigonométrico, tá? Senão vai parecer que eu estou falando difícil, mas não estou. Beleza? E aqui do 4π sobre 3 até esse π, né? Daqui para cá, o cosseno, ele decresce, né? E é o que a gente quer. A gente quer que o cosseno fique mais negativo possível. Quer que fique menor que menos meio. Ou seja, enfim, essa região roxa representa o cosseno menor que menos meio. Tá, entendi, Igor. Agora vamos para o segundo caso. O primeiro caso a gente já terminou, né? Vamos para esse segundo caso. Vamos lá. Então eu vou fazer as marcações dos ângulos em radiano para que a gente possa agora pintar as regiões que nós desejamos. Então vamos lá, pessoal. Para o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2, vale esses ângulos, aqui do primeiro e do quarto quadrante. Para cosseno igual a menos raiz de 3 sobre 2, vale esses ângulos, do segundo e do terceiro quadrante. Perfeito. Agora vamos analisar aqui para esses primeiro e quarto quadrantes. Aí eu tenho que analisar esse caso aqui, tá? Beleza. Então, o cosseno tem que ser menor do que raiz de 3 sobre 2. Essa é a condição. Bom, lembre-se que o cosseno é uma função decrescente no primeiro quadrante, ou seja, quanto maior é o ângulo, esse ângulo aqui, menor é o valor do cosseno nesse quadrante, tá? Ou seja, se aqui é a marcação do cosseno igual a raiz de 3 sobre 2, daqui para cá, ó, daqui para cá, o cosseno ele é maior do que o raiz de 3 sobre 2, tá? Ele é maior. Tanto é que ele chega aqui no 1, e o 1 é maior do que raiz de 3 sobre 2, tá? Só que esse intervalo não me interessa. Eu não quero saber quando que o cosseno é maior do que o raiz de 3 sobre 2. E sim, eu quero saber quando que ele é menor, tá? Então, o que me interessa no primeiro quadrante? Me interessa qual intervalo? Esse intervalo aqui. Para valores menores do que o raiz de 3 sobre 2. Inclusive o zero, né? O zero é menor do que o raiz de 3 sobre 2. Tá. Agora vamos analisar o quarto quadrante. Veja, nesse quadrante, o cosseno ele é crescente ou decrescente? Ele é crescente, veja. Ele parte aqui do zero e chega no 1, uma função crescente. Tá. Quer dizer o seguinte, que se aqui é a marcação do raiz de 3 sobre 2, daqui para cá, o cosseno ele é maior do que raiz de 3 sobre 2. Tanto é que ele chega aqui no 1. O 1 é maior do que raiz de 3 sobre 2. Então, esse intervalozinho aqui, ele representa os valores maiores do que raiz de 3 sobre 2, que não me interessa. Eu quero valores menores que raiz de 3 sobre 2. Então, nesse quadrante, eu vou pintar essa regiãozinha aqui. Ou seja, daqui para cá, e não daqui para lá, tá? Beleza. Então, analisei o primeiro e o quarto quadrantes. Agora, vamos analisar o segundo e o terceiro. Vamos lá. Então, o cosseno tem que ser maior do que menos raiz de 3 sobre 2. Cara, observe. No segundo quadrante, o cosseno ele é uma função crescente ou decrescente? Ele parte do zero para o menos 1. Então, ele diminui, né?
o ângulo aumenta, só que ele diminui o cosseno, né? Então, com certeza é uma função decrescente. O cosseno diminui, tá? Ou seja, daqui para cá, o cosseno, ele é o quê? Ele é maior do que menos raiz de 3 sobre 2 ou ele é menor? O que você acha? Ele é menor. Por que ele é menor? Porque veja, aqui representa o ponto onde o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. E aqui representa o ponto onde o cosseno é menos 1. Então, como que ele vai chegar no menos 1? Cara, com certeza, para chegar no menos 1 é porque ele passou por valores que já eram menores do que o menos raiz de 3 sobre 2, tá? Esse é a análise que você tem que fazer. De modo que o intervalo que nos interessa é daqui para cá. Ó. Daqui para cá que a gente tem valores do cosseno que seja maior do que o menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Beleza. A mesma análise vale para aqui no terceiro quadrante. Veja, o intervalo que a gente tem que pintar é daqui até aqui. Onde o cosseno ele é maior do que o menos raiz de 3 sobre 2. Nossa, Igor, você falou demais. Pois é, falei demais. Mas eu acho que eu entendi. Pois é, espero que você tenha entendido. Então, o que você tem que fazer aqui? Basicamente, vai ter que fazer uma interseção entre esses gráficos, ó. Eu já até fiz todas as marcações de todos os ângulos possíveis aqui embaixo, tá? Veja que tem certas regiões pintadas aqui, nesse primeiro caso, que não está pintada aqui embaixo, e vice-versa, tá? Mas você vai ter que encontrar regiões que estão pintadas em ambos os casos, tanto aqui como aqui também. Ó, vamos fazer algumas análises básicas, olha. Veja que do 0 até o π sobre 3, aqui que eu escrevi, né, π sobre 3, não está pintada, tá? Só que aqui embaixo está pintada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa região pintada. Pronto, tirei. Não tirei? Aqui, ó. Agora não está mais. Agora você faça a mesma coisa para todas as regiões em que você observa que aqui não está pintado, mas aqui está. Então, você simplesmente tire o que não, né, o que não nos representa, tá? Veja, ó, essa regiãozinha aqui, do 0 até o 2π sobre 3, não está pintada. Então, você vai tirar essa região pintada. Veja que essa região aqui, ó, também não está pintada. Essa também não está pintada. Então, você vai tirar também, ó. Então, tiremos aqui. Então, olha o que sobrou de pintado, cara. Essa parte que sobrou de pintado é justamente o que resolve o problema. O que basicamente dá a solução para o nosso problema, tá? Então, é um problema difícil, cara. De verdade, assim. A pessoa que não tem as manhas... Foda, mano. Você é louco resolver esse problema. Tá, mas vamos lá. Então, a solução do problema vai ser o quê? O que eu não tô falando que é o seu caso, tá, mano? Talvez foi uma... você não entendeu direito qual que era o melhor método para resolver o problema, né? E realmente é um problema difícil, tá? Beleza. Então veja aqui, ó, que começa do π sobre 6 e vai até o π sobre 3. Então, π sobre 6, π sobre 3. Lembrando que você não inclui esses ângulos, até porque o cosseno é maior do que os marcadores deles, né? Então, tipo, se tivesse maior igual, menor igual, você até colocaria aqui fechado, né? Mas não é o caso. Não tá maior igual, nem menor igual. Então, você deixa o intervalo aberto, tá? Aí você vai unir com o próximo intervalo, esse de roxo aqui, que vai do 2π sobre 3 até o 5π sobre 6. Aí você vai para o próximo intervalo, que vai do 7π sobre 3 sobre 6 até o 4π sobre 3. Caralho. Então, beleza.
E por último, do 5π sobre 3 até o 11π sobre 6. Aí, para você resolver o problema, você tinha que saber esses ângulos também. E que eles davam cosseno igual a meio, cosseno igual a menos meio, cosseno igual a raiz de 3 sobre 2, enfim. Então, também tinha esse ponto que você tinha que saber, tá? É isso, cara. Então, vou até destacar aqui. Beleza? Então, mano, essa é a resposta da questão, tá? Uma questão difícil, como eu tinha dito, né? Mas nada impossível. O bizu era fazer por ciclo, né? Por ciclo trigonométrico. Perfeito, mano. É isso, tamo junto.